Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Nesta epístola, apenas 2 versículos para a nossa edificação nesta manhã como igreja do Senhor. Verso 12 e o verso 13 desta epístola. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Ó Deus, nós agradecemos por mais esta manhã como igreja do Senhor, reunido nesta casa de oração. E a nossa única finalidade nesta manhã é glorificar o teu santo nome. Nos abençoe também, ó Deus, com a tua palavra, para que dela extraímos lições que possamos colocar em prática na nossa vida cristã. Nos abençoa como povo de Deus. Oramos no nome de Jesus. Amém. Princípios que edifica a igreja do Senhor. Esta manhã é uma manhã muito especial para uma igreja saudável, para uma igreja vibrante, para uma igreja como esta que reúne nesta manhã com a finalidade de glorificar, bendizer o nome do Senhor e sermos instruídos mais da sua palavra. Mas nesta manhã nós temos algo muito especial entre a vida do líder e dos liderados, ou na vida dos pastores, dos oficiais, de modo geral, da sua igreja, com o próprio rebanho. E o apóstolo Paulo, então, quando escreve esta carta à igreja de Tessalônica, ele traz algumas lições muito importantes para a vida do povo de Deus, de forma especial para a igreja de Tessalônica, mas como palavra de Deus também para os nossos dias atuais. Meus irmãos, sempre em tempo nós vamos ouvir ou ver alguma coisa acontecendo, turbulências, conflitos ali e acolá em determinada igreja. Por que essas turbulências e esses conflitos acontecem? É porque muitas vezes nós estamos distanciando dos valores que estão bem práticos na palavra de Deus. E damos oportunidade para a nossa natureza, que é perversa, que é terrena, que é muitas vezes pecaminosa. Se não for a graça de Deus nos aguardar, nos livrar de todo o mal, nós tomamos, às vezes, atitudes que não edificam, em hipótese alguma, a igreja do Senhor. Mas, infelizmente, isso acontece. Mas, por outro lado, nós vamos encontrar igrejas que têm aprendido a ouvir a palavra de Deus e dela fazer prática na sua vida cristã no dia a dia. Certa vez, ainda como presidente do presbitério, já há alguns anos atrás, eu, naquela época, era mais jovem, tinha cabelo, né? O tempo passa e os cabelos vão embora. Mas chegou certa vez uma pessoa até o meu gabinete e disse assim: reverendo, eu quero pedir ao senhor, como presidente do presbitério, que tome uma iniciativa para as nossas igrejas do concílio. Pois não, meu prezado irmão, qual é? Os pastores da igreja precisam marcar ponto. Como? Os pastores precisam marcar ponto. Todo trabalhador marca ponto, por que o pastor não marca ponto? Mas para marcar ponto, você precisa definir um horário de trabalho, não é isso então? É verdade. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos determinar 8 horas para o pastor e depois disso ele está livre. Mas ele tem que trabalhar apenas 8 horas, mas se dedicar intensamente na vida da igreja. A princípio eu fiquei muito feliz, né? Porque
marcar ponto eu vou ter muita hora extra, né? Nossa, quantas horas extra eu ia ter depois, né? Mas o que de fato aconteceu depois de conversar com ele, ele chegou ao entendimento e disse, não tem jeito não. Eu vou procurar uma outra maneira de como derrubar o meu pastor. Ele queria derrubar o pastor dele com marcar ponto. Infelizmente, isso tem acontecido na história da igreja, uma coisa ou outra para tentar destruir o caminho que está de forma de conformidade à palavra de Deus entre o pastor e o rebanho. Sempre vai existir, infelizmente, meus irmãos, dominadores, exploradores, seja na liderança ou nos liderados. Sempre vai existir. Mas o que nós queremos nesta manhã, deixar claro para uma igreja muito histórica e importante na vida do presbitério, muito mais do que isso, na vida da igreja do Senhor Jesus, que é essa igreja de Santo Amaro. Nós estamos diante de um fato muito importante, entre o casamento do pastor com a igreja. Nesse relacionamento que demonstra uma igreja saudável, uma igreja que mostra uma caminhada entre os líderes e os liderados. O apóstolo Paulo, quando olha para essa igreja de Tessalônica, ele se alegra com a atitude da igreja e com os liderados. Ele mostra que no seu primeiro capítulo, ele dá graça ao Senhor pela a igreja operosa na sua fé, no seu amor, na sua esperança, na pessoa gloriosa de Jesus Cristo, à mercê de todas as lutas, de todas as batalhas, dando modelo e exemplo para toda a região da Macedônia e Acaia. Paulo vai destacar também nesta igreja o aspecto da vida de santidade e de um amor fraternal, quando ele escreve no seu capítulo 4, mostrando a evidência de uma igreja que está segundo a vontade de Deus. Paulo deixa registrado isso. Paulo não deixa de orientar a igreja quanto ao aspecto da volta de Jesus. Mas ele vem agora aqui nesses versículos 12 em diante, dar algumas instruções importantes entre a igreja e também o seu líder. Eu gostaria rapidamente de dizer à igreja da importância que nós devemos ter entre os líderes da nossa igreja e também a própria igreja. O que é que Paulo deixa claro nesses dois versículos e rapidamente para toda a igreja? 3 grandes lições. A primeira é que ele chama a igreja para um acatamento, como diz assim, acateis com apreço o que trabalham entre vós. Há uma das coisas importantes para uma história abençoadora de uma igreja, quando ela compreende que as pessoas que estão sobre a liderança dessa igreja são pessoas amadas, são pessoas que a igreja intercede, ora e se entrega para que sejam homens segundo o coração de Deus, dispostos a apacentar, de fato, o rebanho do Senhor. Mas esse é o papel da igreja. A igreja, ela se desdobra para interceder pelos seus líderes, sabendo porque deles vem uma palavra que traz benefício para toda a membresia e para todos aqueles que visitam a igreja do Senhor, uma palavra de esperança. Paulo ainda vai dizer à igreja que não apenas só acateis com apreço o que trabalha no Senhor, mas ele diz assim no verso 13 ainda, tenhais com amor em máxima consideração. Antes de Deus me chamar para o pastorado, eu fui presbítero da igreja. Por 2 mandatos existiu o presbiterato da igreja, muito novo. Aos 19 anos, eleito presbítero da igreja em Santo André. Aprendi de um amado pastor que andei por vários anos com ele, reverendo, já falecido em memória, Oscar Chaves. Um pastor, segundo o coração de Deus, que aprendi a andar no ministério com ele. E ele sempre dizia, avacie no seu ministério, como presbítero, como líder da igreja,
lembre de uma coisa: você foi chamado, você foi escolhido para exercer com fidelidade o seu ministério perante a igreja. E ali nós estamos, semana após semana, conselho, pastor, procurando exercer esse trabalho com muito respeito, com muito amor. E é isso que o apóstolo Paulo também espera da reação da igreja, que quando olha para os seus líderes, essa máxima consideração é a manifestação de respeito e de honra daquele que Deus levantou para cuidar da igreja do Senhor. Mas também o apóstolo Paulo vai dizer aqui algumas coisas para o líder da igreja, para o pastor, para nós, líder, responsável pelo rebanho do Senhor. E ele traz algumas coisas importantes. Primeiro, que este líder deve trabalhar entre vós. Uma das coisas importantes na vida do obreiro é quando ele se dedica ao ministério da igreja, está pronto para trabalhar em prol dos grandes desafios que Deus estabelece pela sua igreja. Conheço pastores que lançam o desafio para a igreja enquanto ele está em casa, descansando. Ele não quer saber nada com a obra. Mas o verdadeiro pastor é que ele está junto com o rebanho, frente a frente, sejam os segmentos da igreja, para o trabalho do Senhor. Outra coisa que Paulo diz aos líderes da igreja, que os líderes presidem no Senhor a igreja. Há uma ideia aqui de cuidar, de proteger, de supervisionar o rebanho do Senhor. É o papel da liderança, que o líder demonstra perante a igreja todo cuidado vindo de Deus, mas para trazer a igreja de conformidade às doutrinas da palavra do Senhor. Deve presidir a igreja, não como autoritário, não como dominadores, mas presidir no Senhor o rebanho que Deus o constituiu. A alegria de estar diante da frente do trabalho, envolvendo-se com aquele segmento da igreja, mas ao mesmo tempo supervisionando, orientando o rebanho, para que não fuja às normas, às doutrinas estabelecidas na palavra de Deus. Paulo ainda vai dizer à liderança da igreja, ao líder, a cada um de nós, que também deve demonstrar-se o rebanho naquilo que for necessário. Alguns anos atrás encontrei um colega no ministério e diante de uma situação muito delicada que a igreja estava vivendo, perguntei ao líder, ao pastor, que atitude ele tomaria diante disso. Pastor, meu colega, eu não vou fazer nada não, eu não quero estar em conflito com a igreja não, eu vou deixar as coisas acontecer, eu deixo o barco caminhar, e o que der, deu. E o momento que eu ver que não é mais possível liderar a igreja, eu vou embora. A igreja não falta por aí. Não é este o papel do pastor. O pastor que ama a igreja, a liderança que ama a igreja, ela não só cuida, supervisiona, mas disciplina a igreja se for necessário. Ela leva a igreja a conhecer o caminho que ela precisa percorrer, longe do perigo em desviá-la, em afastar dos princípios da palavra de Deus. E se acontecer, está aí a demonstração ao ponto de disciplinar, se for necessário, o rebanho do Senhor. Quando há no coração do pastor, quando há no coração do líder, esse sentimento de trabalhar com a igreja, de presidir a igreja no Senhor, e de a demonstrar, de corrigir, de exortar a igreja no Senhor, certamente haverá sempre uma resposta vibrante de uma igreja. Resposta essa que vem através do apreço, da honra, do respeito demonstrado perante a vida do obreiro ou de todos os líderes da sua igreja. A consideração máxima que vem da igreja na vida do seu pastor.
Meus irmãos, eu estou, boa parte da igreja, talvez um terço, me conhece, outros talvez não. Eu estou numa igreja há alguns anos. E tive um momento muito difícil, quando se trata de disciplina, e que envolve muitas vezes a pessoa de um líder da igreja. Mas depois o conselho tomar aquela decisão de disciplinar aquela pessoa, e ela reconhecendo o seu erro, o seu pecado, e acatando com amor a disciplina da igreja, no final do tribunal, ela olha para o pastor e diz: pastor, posso contar com a sua ajuda, pastor? Filha, sempre estive ao seu lado, sempre estive ao seu lado. E nessa hora difícil também vou estar com você. Pastor, não sei como será essa noite. Não sei como será essa noite na minha vida e na vida dos meus pais. Quando eu tiver que dizer a ele que passei por essa disciplina. Descansa no Senhor, que Deus dará vitória a você e toda a família. Terminou o tribunal, fomos para casa. Chegando em casa, minha esposa disse assim: bem, você não vai trocar de roupa? Não vai descansar? Eu falei: não, daqui a pouco eu vou fazer outro ministério, daqui a pouco. E começou 10h30 e foi até às 5 da manhã. Orando, chorando, se abraçando com os pais desta ovelha que passou por uma disciplina. Porque eles não estavam suportando tamanha vergonha, mas eles alcançaram depois a vitória no Senhor, porque aprenderam a descansar na palavra, e acataram e respeitaram a decisão tomada pela igreja. É o pastor presente, não só nas frentes missionárias, não só em proteger, corrigir, mas também em admoestar. Eu gostaria de concluir com algo muito interessante, que Paulo termina aqui no verso 13, que eu vejo isso de forma muito clara, nítida nesta manhã, na vida desta igreja. Vivei em paz uns com os outros. Quando o fruto do Espírito, esta paz que excede todo entendimento, esta paz verdadeira que só o Senhor Jesus dá, esta paz que vive no coração do rebanho de Deus e na vida dos liderados e dos líderes, é uma resposta de que haverá uma igreja cada vez mais vibrante, saudável, pronta para grandes desafios na sua região. Me faz lembrar que alguns anos atrás, quando eu recebi desta igreja, na mão de um presbítero emérito, possivelmente, da igreja, o nome Samuel Junqueira. Este presbítero me entregava um livro que eu li todo o livro. E eu comecei a ler o livro e percebi que os primeiros 30 anos da história da igreja, uma igreja como a igreja de Antioquia, uma igreja vibrante, uma igreja doutrinada e uma igreja missionária. Uma igreja que marcou a região com seus frutos, com as suas filhas, espalhado por essa região. E o desejo desta manhã, neste ministério entre a igreja e o pastor, é que esta igreja, nos seus rincões aqui da região de Santa Amaro, sejam famílias, vidas, sociedades internas, departamentos diversos da igreja. Que nesse relacionamento entre igreja e pastor, resulta em mais outras 10, 12, 15 igrejas presbiterianas do Brasil, nessa região, através desta família de Santa Amaro. Mas para isso, que os irmãos caminhem, vivendo em paz entre os irmãos. Como isso é claro, como isso é verdadeiro na vida dos irmãos. E essa é a demonstração desta manhã, nesta hora de culto, em que nós estamos aqui para empossar o seu pastor. Paulo diz, no verso 14 diante, alguma atitude que tem que ser tomada para que esta paz haja entre líderes e liderados.
Que Deus, na sua infinita graça, conceda isto na vida desta igreja. Que essa igreja possa compreender a riqueza do amor de Cristo. Que a igreja, com todos os seus defeitos, com todas as suas dificuldades, como foi a igreja primitiva, mas ela marcou a sua história pelas colunas, ali em Atos capítulo 2, verso 42. Seja também as marcas dessa igreja. E é exemplo da igreja de Tessalônica, que a sua história não se resume apenas nessa quatro parede, como foi de Tessalônica, passou de Macedônia, Acaia e assim por diante, divulgando o testemunho autêntico e verdadeiro de uma igreja operosa. Que Deus abençoe, amada igreja. Deus abençoe este momento muito especial e que a história da igreja de Santo Amaro continue sendo uma história vibrante, marcante na vida do nosso concílio e na vida da nossa igreja presbiteriana do Brasil e, acima de tudo, para a glória do nosso Senhor. Que Deus abençoe a vida do pastor, dos pastores aqui, de toda a liderança, que diante desses aspectos aqui apresentados, possam pastorear a igreja, como diz Paulo em Mileto, né? Nós vamos pastorear, apacentar o rebanho, porque esta igreja foi comprada com o precioso sangue de Jesus. Que Deus o abençoe. Amém.